Olá, meus irmãos do canal Regando Vidas, amém? Aqui quem vos fala é o presbítero Gabriel, da Comunidade Evangélica Maravilhas de Cristo, aqui em São Paulo, Avenida Mateu Bem, 1426, em São Mateus. Estou aqui para trazer uma palavra ao seu coração, tá bom? Para que você seja edificado pela palavra de Deus. Eu estarei lendo uma breve reflexão em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 14. Creio que seja de muita valia para as nossas vidas, tá bom? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11 em diante. Que diz assim, eu estarei lendo, tá bom? Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Amém? Uma palavra breve ao seu coração, mas que possui algumas lições muito importantes para a gente. O apóstolo Paulo, ele quer passar aos seus leitores nesse trecho bem pequeno. A carta de Romanos é uma carta, uma epístola bem profunda. Nós já conhecemos seu conteúdo, o quão maravilhoso é desfrutar desta carta, mas um dos destaques que temos que trazer nesse trecho é que, primeiramente, não somos deste mundo. E eu sei que muitos de nós sabemos disso, mas vez ou outra a gente parece esquecer ou não se lembrar desta verdade. Não somos deste mundo, não pertencemos a este mundo. Então, quando você olha à sua volta e vê tantos problemas, vê o mundo em um caos frenético e cada dia piorando, isso parece que nos afeta, nos atinge de alguma forma, nos entristece de olhar os noticiários, olhar a política, olhar a sociedade e ver como tudo está perdido, como tudo está bagunçado e abandonado. Mas o que deve alegrar o seu coração é que você não pertence a esse mundo. Não está a você destinado a viver aqui para sempre ou enfrentar isso para sempre. Muito pelo contrário. Existe uma promessa que paira sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a igreja. Jesus Cristo foi aos céus e disse que iria ao Pai, mas Ele prepararia o lugar e voltaria para nos buscar, para que aonde Ele estivesse, nós estejamos com Ele. Não somos deste mundo. Não esqueça essa verdade. Não esqueça isso que saiu da boca do próprio Jesus. Na verdade, a situação do mundo atual e tudo que está acontecendo, vem se passando no contexto mundial, nos mostra claramente que a palavra de Deus está se cumprindo e que breve o Senhor Jesus voltará para buscar os que são seus. É necessário, irmãos, que a gente possa também, nesse contexto, saber que não somos deste mundo. E Paulo passa isso com muita clareza no texto que nós lemos. Precisamos discernir os tempos. Precisamos saber e olhar com ótica cristã, com uma ótica bíblica, o tempo em que nós vivemos. Porque quando você lê que Jesus falou a respeito do dia que ele voltaria, que seria parecido com os dias de Noé, que as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, simplesmente vivendo
em uma tranquilidade, vivendo por viver, seguindo a vida por seguir. Isso mostra uma diferença, uma falta de compromisso das pessoas daquela época, vivendo para si mesmo, para o seu próprio coração, o Deus sendo o próprio ventre. Nós precisamos discernir os tempos, precisamos olhar a situação e estar atento, porque tudo nos mostra que a palavra de Deus tem se cumprido de forma terrível, que Deus falou o que disse e o que está dito está se cumprindo, e Ele falou para avisar os seus, para que nós estivéssemos alerta. O próprio Jesus falou: estou anunciando isso a vocês, não para que vocês se desesperem, mas para que vocês tenham esperança. Não vos assusteis. É necessário que tudo isso aconteça. Então, discirna os tempos, aprenda a olhar a situação e discernir, a viver uma vida de oração, a se afastar de obras que não provêm da parte de Deus, aquilo que não agrada ao Senhor, e passe a fortalecer a sua alma, o seu espírito com a palavra de Deus, com a comunhão entre irmãos, com a oração, com o jejum. Se você nesse momento vive um momento de fraqueza, busque ao Senhor, porque Ele vai fortalecer o seu coração. Eu não sei qual o quadro que você vive hoje, mas eu tenho a certeza que a palavra de Deus é a solução para a sua vida. E outra lição importante para nós nesse tempo é viver em pleno dia. Paulo fala isso. Nós precisamos viver como os que vivem em dia. Ainda que no mundo de trevas, nós temos que saber que nós temos uma luz. A diferença entre quem vive em trevas ou quem vive no dia é a luz. A luz que a pessoa tem para guiar os seus passos. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é a luz que precisamos para viver como quem vive em dia e não em trevas, não em escuridão. Como as pessoas que não têm para onde ir, não têm direção, vivem perdidas, abandonadas e sem nenhum tipo de ajuda ou de orientação, estão cegas, vivendo a sua própria vida. Mas a palavra de Deus é a lâmpada, é a luz, é o sol que precisamos para enxergar onde estamos pisando, para saber como lidar no meio da família, no meio do casamento, lidar com os filhos, lidar no meio entre irmãos, no trabalho. A palavra de Deus é a luz que precisamos para guiar os nossos passos. Então você precisa viver como quem vive em dia, não vive em trevas. Não copie o mundo, não copie as pessoas que não têm Deus ou que vivem a vida de acordo com os seus próprios padrões. Viva a sua vida de acordo com a palavra de Deus e você não andará em trevas. Outra lição: se afastar das ações das trevas, se afastar das ações que são características das trevas, se afastar do sistema do mundo, que é algo que faz oposição direta a Deus. O sistema mundial é corrupto, o sistema mundial é contra Deus. João diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque simplesmente aquilo que está no mundo e é do mundo não pertence a Deus, mas aquele que se faz amigo do mundo torna-se automaticamente inimigo de Deus. Então se afaste das obras características das trevas, porque se você quer viver na luz, andar na luz, viver em dia e não viver como quem está perdido, você precisa ter a palavra de Deus e com ela se afastar das características, das obras que são características das trevas, do mundo. Então se afaste, busca Deus, viva em honestidade, viva em mansidão, busque o fruto do Espírito para que a sua vida seja para a glória de Deus, viver para Ele e ter alegria nisso, ter alegria de ir num mundo corrupto, viver longe da corrupção, de um mundo caído, viver de pé para louvar o nome do Senhor. Outra lição que Paulo nos passa: se revestir. Ele fala para nos revestirmos do Senhor Jesus, revestirmos
quando ele falou em Efésios 6 sobre revestir da armadura de Deus, para orar em todo o tempo. A Bíblia fala muito sobre isso, de se revestir, de estar preparado, de viver como quem vive em guerra, estar sempre com armadura. Não é uma armadura humana, não é nada físico, mas espiritual, através da palavra de Deus, através da oração, através do Espírito Santo, que nos capacita para nós vivermos neste mundo em guerra, porque de fato é um campo de batalha, e a cada dia temos lutas a travar, mas não tenha medo ou nenhum tipo de receio no seu coração, porque aquele que vai à nossa frente é mais poderoso. Você só precisa dar ouvidos à palavra de Deus, dar total crédito àquilo que o Senhor está falando, e você será bem-aventurado por fazer tal coisa. E por último, se afastar dos desejos carnais, os desejos malignos do nosso coração, porque ainda como crentes, servos de Deus, remidos e lavados no sangue de Cristo, nós temos um coração caído, e nós temos que entender que a salvação é um processo, que ela vai só se completar quando Jesus Cristo voltar e nos conceder um corpo glorificado, aonde aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Mas até lá, até ele voltar e chegar à última etapa da nossa salvação, nós temos que viver num corpo que ainda pende para o pecado. Então nosso coração está constantemente indo para aquilo que não agrada ao Senhor. Então lute ferozmente contra aquilo que não provém de Deus. Não permita ser dominado por sua carne, por seus desejos, por suas vontades, mas submeta a sua vida ao Espírito Santo. Submeta o seu coração à palavra de Deus. Busque o Senhor, busque palavra, leia, dedique-se a entender as coisas santas, e o seu coração será transformado, e a sua carne, ela não terá voz, ela não terá vez, porque o seu coração estará cheio do Espírito Santo para te guiar, para te dar domínio próprio, para te dar orientação. E saiba que o Senhor Deus vai guiar a sua vida. O Senhor sabe da natureza humana, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe os desejos mais terríveis que habitam em nós. Mas o que Ele nos deu é muito maior do que isso, mais importante. Ele nos deu o Espírito Santo, que o próprio apóstolo Paulo disse, que é o penhor da nossa salvação. Então creia, tenha fé, busque a Deus, fique com esta palavra, e que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, a sua família, a sua casa seja impactada pela palavra do Senhor. Amém? Abraço, fique com Deus.